uma vez eu estou no aeroporto de Guarulhos, ia fazer uma viagem, e aí do meu lado tinha um pai se despedindo do filho que ia para os Estados Unidos. E o pai se despedindo, o pai chega para o filho e falou o seguinte: filho, pelo amor de Deus, estou te dando dinheiro, estou te dando cartão. Nos Estados Unidos, você não pode beber e dirigir, porque lá vai preso. Olha, é só isso que eu te peço. Tá aqui dinheiro, tá aqui cartão, você vai pegar carro por aplicativo, e ele forçando o filho a entender isso. Aí ele completa com a seguinte frase: olha, você sabe que no Brasil não dá nada. Aqui não tem problema a beber e dirigir, mas lá tem. Então isso chama-se um sentimento de punidade ou de impunidade. Entendi. Aqui no Brasil, você perde a carta estourada e você continua a dirigir. Sim. Qualquer lugar do mundo, você perdeu a carta, você não dirige, porque se você for pego, você é preso imediatamente. Então, nós temos um monte de problema insolúvel. Vou te dar outro exemplo. Gasolina adulterada. Como é que não se... Quantos anos você ouve que com gasolina adulterada? Desde que eu nasci. Desde quando eu era habilitado. Não resolve. Quanto tempo você não verifica esse problema de droga? Desde quando eu nasci. Questão da morte. Não resolve nada. Corrupção. Não resolve. Não resolve por quê? Nós teremos que começar com uma legislação dura. Concordo. Aonde a pessoa fala, pera um pouquinho. Eu vou ficar realmente trancado 10 anos. Se eu pegar o meu carro e dirigir embriagado, eu vou ser preso. Se eu matar, então, alguém, eu tô frito na vida. Aí, o cara vai pensar 2 vezes e ele fala, é melhor eu não dirigir embriagado. Que essa é a cabeça do bandido. O bandido, ele pesa. Você entendeu? Ele pesa. Ele não é idiota, ele Sim. pesa. Ele não Sim. sai tipo, eu sou idiota. Eu não... não, ele pesa. Ele vai falar, vale a pena ou não vale a pena? Que a gente chegou ao cúmulo agora, que estava demorando para chegar, que a gente viu do ciclista. O cara tava olhando o celular, tomou um tiro, para depois pegarem... o cara pensou, cara... tá mais fácil eu dar um tiro, pegar o celular, porque daí eu não corro risco nenhum. Eu vou dar as costas pro cara, não sei se ele vai estar armado ou não. E piorou, porque eu quero te trazer um dado que pouca gente sabe, que é assustador. Nós temos hoje no Brasil, Ricardo, 88 facções criminosas. Olha aí. 88. Território todo nacional tomado. Tá então, tomado. O que nós temos que entender é que nós temos que criar uma legislação dura. Dura pro político, dura pro empresário. Dura pro criminoso. Dura pro criminoso. Seja lá o que crime que ele tá cometendo. Ele tem que se sentir no Japão, ele tem que se sentir nos Estados Unidos, ele tem que se sentir... Pra você ter uma noção, um grande amigo meu estava recentemente em Miami, ele com a esposa e o filho passando mal. E ele acelerou um pouco mais para chegar no hotel e dar um remedinho pro filho. Ele foi parado por um policial e ele ia ser preso pelo excesso de velocidade, mais de 20% da velocidade local. Só que o policial viu que o garotinho não estava bem. Aí o policial rapidamente faz ele preencher um papel e fala, você tem que ligar daqui a 10 dias e marcar audiência na corte. É. Ele me ligou apavorado. O que eu faço? Eu não posso voltar para o Brasil. Ou seja, o excesso de velocidade gerou para esse amigo meu um grande problema. Ou seja, nos Estados Unidos é tudo muito sério. Outra coisa, o americano tem um negócio aqui, é proibido. O americano, a polícia pode criar o flagrante preparado. Isso. Você se fantasia de traficante e você pode prender alguém. Você se fantasia do que quiser e você prende. Aqui no Brasil isso é proibido. Agora, um amigo meu, por sinal delegado de polícia, ele esteve em Miami uma vez num hotel, ele estava no lobby do hotel tomando café e encosta uma mulher do lado dele. Uma colombiana, encosta, começou a bater um papo, aquela coisa toda, e aí ele chegou e conseguia se comunicar com ela, e ela falou, olha... Sou do job. Não, ela falou, insinuou, e ele falou, vamos pro meu quarto? Vamos. Só que ele, do lobby até o elevador, começou a passar um roteiro na cabeça dele. Essa mulher pode ser policial. Que eu já vi em filme americano que eles colocam as mulheres no lobby do hotel. E ele foi andando e o medo foi crescendo. Quando chega no elevador, ele fala, olha, não estou passando bem, eu vou embora. E foi embora. Isso chama-se
sentimento de punição. É isso aí. Punibilidade. Boa. Então, no Brasil, você não sente isso para crime pequeno, para crime grande, para nada. Pra nada. E a pessoa, quando ela comete o crime, ela vai cometendo o crime, não vai acontecendo nada, ela vai se empolgando para piorar a situação. A cascadura vai criando uma casca de impunidade. Sim. E uma coisa que eu acho, ô Lordello, assim, às vezes as pessoas fazem umas ligações que não tem nada a ver. Por exemplo, eu acho que tem que ter mais presídio. Tem que ter mais presídio. Aí a pessoa, mas é melhor construir escola do que presídio. Cara, qual que é a ligação que você fez? É a mesma coisa você falar assim, é melhor construir um hospital do que presídio. Cara, é melhor você construir o hospital, a escola, o presídio, o viaduto, a creche. Por que você põe o presídio pro final? É a mesma coisa que o cara tá com câncer. É melhor então a gente fazer campanhas para uma vida saudável. E deixa o cara morrer de câncer? Vamos estimular comer não embutidos e não fumar. E o cara que já fumou? Quer dizer, você vai falar que você só precisa da escola, que realmente vai mudar a vida de muita gente, mas você tem um outro lado, uma coisa não independe da outra. Então, eu assim, na minha cabeça muitos presídios, muitos mesmo, para sobrar vaga. Para falar, amigão, tá sobrando vaga. Se você fizer, e dividir, porque você acabaria com a facção. Agora, Ricardo... Só para concluir o pensamento, eu acabaria... O que foi? Excesso de velocidade. Você vai para esse presídio, ou para esse pavilhão. Você cometeu lá um crime passional. Beleza, você vai para esse aqui. Não, é tráfico. É algo pesado, é algo que rouba banco, é algo que você sabe que precisa ter uma inteligência criminosa, então você vai pra cá, aqui é pesado, aqui ninguém fala com ninguém, aqui não tem contatinho, aqui o advogado vai falar com você pelo telefone, não tem aviãozinho leve e trás, você desmantelaria as facções. É que nem eu falo, eu não entendo hoje, com inteligência artificial, com tudo que você tem, com câmeras e tudo mais, você acabaria com as facções se você quisesse, mas tem que ter presídio, o cara tem que ver que ele vai cumprir 10 anos. Então legislação e você tem que ter a possibilidade de guardar o cara. Agora, eu vou matar essa charada nessa colocação muito importante que você fez, Ricardo. Por que você não ouve isso que você falou dos deputados federais, estaduais e senadores? Ninguém fala isso. Ninguém fala. Você que está nos assistindo e que gosta de política, você verifica senadores, deputados falando que tem que construir presídio? Você falou agora, para mim, até uma surpresa. Porque quando eu vou ser entrevistado, as pessoas só perguntam a mesma coisa que os candidatos costumam a falar. Então, entenda uma coisa. O que o Ricardo falou é muito sério. Você está de parabéns. Vou te explicar o porquê. Obrigado. Nós temos hoje 700 mil presos. Tá? Só que o sistema carcerário, para esses 700 mil, foram feitos para 500 mil. Então, você já tem 200 mil apertado. Tá? Já não é o ideal para o preso. E vou te falar mais, só uma parte. E as pessoas não pensam nisso. Eu quero que ele sofra lá dentro. Esse sofrer lá dentro, você joga a margem do poder público para quem? Para a facção. Sim, você ajuda a facção. Você ajuda a facção. Você não pode. É que essas pessoas simplistas na internet, elas acham que vão resolver num passe de mágica e matando e com sofrimento. Não é por aí. Você falou muito bem, nós temos que ser profissionais. O que falta é profissionalismo. Então vamos lá. O Brasil tem 700 mil presos, sendo que o sistema carcerário foi feito para 500, está apertado. Tudo bem. Você sabe quantos presos tem hoje nos Estados Unidos? Que é um país que não tem crime comparado com aqui? Quantos? 2.300.000. Aí. Por quê? Porque lá eles prendem o cara que comete o pequeno crime. Isso já começa a falar, opa, ele inibe, vou parar agora. Ele inibe. Aí ele fala, fiquei 3 anos da minha vida guardado, opa. Não, ele inibe. Quando eu sair daqui, eu não quero. Ricardo, eu conheci um cara que ficou meu amigo, era um motorista de táxi que foi para Nova York para trabalhar. Ele queria ganhar dinheiro e voltar para comprar uma casa para ele e para a mãe. E ele começou nos primeiras semanas em Nova York, ele não tinha emprego. E aí ele descobriu que no metrô aconteceu uma coisa interessante. A roleta não travava. Você colocava e a roleta não travava. Então ele falou, para que eu vou pagar? Ele estava sem dinheiro, ele falou, eu vou economizar o dinheiro e não vou pagar. Então ele fingia que colocava o cartão na roleta e ele passava a roleta e não pagava. Tudo bem. Depois de uma semana, quando ele passou, 2 agentes da polícia, disfarçados, colocam a algema nele, não queriam nem conversar com ele, já leva para a corte.
Passou na delegacia antes, faz um relatório, já leva para a corte. Chegou na corte, ele tem um advogado do Estado. E o advogado pergunta, o que você fez? Eu não fiz nada. Que é brasileiro. O brasileiro nunca fez nada. Não, o senhor está sendo acusado de que o senhor passou na roleta do metrô e não pagou. Não, eu passei e paguei. Olha, os policiais falaram que o senhor não passou, não pagou. E aqui a polícia tem muita força no depoimento. Não, mas eu não paguei. Eu paguei. Falou, não, mas tem imagens que o senhor não pagou. E aí ele viu que ele estava mentindo. Ele falou, olha, se você mentir na corte, você vai pegar uma pena de 5 anos. É melhor você falar a verdade. Bom, e se eu falar a verdade? Se você falar a verdade, eu chamo o promotor, a gente já faz um acordo e estipula a sua pena. Pena? Ele falou, você vai ficar preso. Chamou o promotor, foi feito um acordo. 3 dias preso. 3 dias preso. Ele percebeu que se ele nega o crime, o juiz leva ele para a cadeia e tem que instaurar o processo. E aí, nesse processo, que ele está mentindo, ele responde por pena de 5 anos. E ele falou, bom, ele foi levado à cadeia, uma cadeia de uma cela com cara enorme, ficou 3 dias. Quando ele saiu da cadeia, ele falou assim, aqui não se brinca. E ele morou mais 6 anos em Nova York e nunca cometeu mais um crime. Porque ele levou um choque de ordem logo quando chegou. Ele falou, aqui não tem brincadeira. Então nós temos que trazer isso para o Brasil. Então vamos lá, voltar na questão dos presídios. Então nós temos 700 mil presos só. O americano tem 2.300. Nós estamos com um déficit carcerário de 200 mil. Até porque, e fora os que já têm mandado de prisão que não está contabilizado. Vou entrar agora para te assustar. Sabe quantas pessoas estão foragidas no Brasil hoje, agora? Eu peguei esse dado antes de vir no seu programa. 351 mil brasileiros estão foragidos. Ou seja, já foi julgado, condenado, ele precisaria estar preso, só que a justiça não encontra. Não encontra. E mesmo se encontrar, vai botar Não, mas aí eu vou dizer o seguinte, vamos dizer que eu, Jorge Lordello, amanhã eu sou secretário de Segurança Nacional. Eu reúno os 27 secretários de Segurança Pública do Brasil, mais o Distrito Federal, nós organizamos uma campanha de prender procurado em 30 dias. É um foco em prender procurado, propaganda na televisão. Eu te garanto que desses 350 mil, eu prendo 200 mil. Tá? E aí o Ricardo falou, eu coloco aonde? Não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Então o que você tem que fazer? É o que você disse muito bem e ninguém fala. E por que o político não fala? Porque não dá voto. Gente, mas será que não dá não voto? Dá voto não dá voto. Não dá Lodero, voto. talvez seja uma janela de Overton, ou seja, a mídia colocou isso como algo que a população de fato não quer. Mas a população quer. Todo mundo que eu converso fala, cara, não, mas eu quero o bandido preso, eu quero... Esse político mais da área da bala, a retórica pode ver, é sempre outra. A retórica é o quê? Não construir presídio? Não, a retórica é bandido bom, bandido morto. A polícia tem que ser dura. Então vamos lá, olha que interessante. Então... Mas pera um pouquinho, eu estou provando aqui que nós temos 350 mil presos para prender. Só que nós temos 200 mil de déficit carcerário. Já são 550 mil vagas. É isso aí. Você tem que construir presídio. É isso aí, tem que construir presídio. Você tem que construir presídio. Mas então... Agora eu te pergunto, um político, o político tradicional, ele quer fazer uma lei para afrouxar, para endurecer e prender mais gente com mais facilidade. Vai enfiar onde? Vai enfiar onde? Então, veja bem, você que está me assistindo, me entenda bem. Tecnicamente, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que ter vaga. É isso aí. Depois que eu tenho a vaga, eu aperto a lei. É isso aí. E aí eu prendo. É isso aí. Agora, faz sentido eu apertar a lei sem ter vaga? Presídio? Não. Não, porque eu digo o seguinte, uma vez eu fui numa reunião e tem gente que quer discutir segurança pública e nunca entrou numa delegacia. Entrou na delegacia para tirar RG. E aí eu falo pro cara o seguinte... Ou pegar antecedentes. Aí o cara vira e fala assim, não, eu não quero saber se tem vaga ou não, você soca o preso lá. Esse tipo de conversa... Não, aí a facção é conversa de boteco. É isso aí. Primeiro, a facção toma. E segundo, você como gestor, eu fui diretor de presídio, você tem que tomar conta. Se acontecer uma desgraça lá no presídio, o delegado vai responder, o diretor do presídio vai responder. Porque o Estado tem que tomar conta de quem mantém em cárcere. Então Sim. Não é assim, vai socando as pessoas, não é. Então, nós temos que construir presídio. Para quê? Para aumentar a capacidade. E aí, você vai... Capacidade, isolamento. Condição. Determinar, ou seja, você vai segmentar. Segmentar. Porra, segmentar, você acaba com o crime organizado. Exemplo, você pega um cara que não é do PCC.
Então você vai ter uma cadeia que não seja do PCC. Que Por quê? é o cara que acabou de entrar. Porque senão esse cara vai ser convencido a fazer parte da facção. Por bem ou por mal. Isso é muito pluma ou plata. Isso é muito importante. Então, você tem que primeiro construir presídio. Isso é rápido, por quê? Isso que eu ia falar, isso é rápido, É rápido e barato. É concreto já pronto. E barato. São placas de concreto. E é barato, porque não tem acabamento. Sabe é concreto. Outro fato que é barato é que você tem em todo o território nacional muitos terrenos públicos que são do estado, do município e da federação. Você não paga nem o terreno. Você não paga o terreno. Já tá lá. E outra, para você construir, de verdade, não é caro. Hoje pré-moldado. Hoje você vê um prédio de 25 andares, em 2 anos está pronto. Uma cadeia é a coisa mais... É um caixotão. Cadeia é um caixotão. É um caixotão de Hoje, concreto. com a tecnologia que você tem de construção de civil, pré-moldado. você constrói assim, ó. É isso aí. Pum! Pô, quiseram construir estádio de futebol, construiu assim. Por que não... É que não é o pessoal... Então, por que não constrói presídio? Mas isso que você me levantou, e eu fico surpreso, porque eu vou nos lugares, as pessoas querem que eu fale que tem que matar bandido. As pessoas têm uma linguagem de resolução que não vai resolver. Nós temos que entrar no âmago do problema. O âmago do problema, primeiro, é o sistema carcerário. É isso aí, concordo. É você ter cadeia suficiente. Então, qualquer político que você entrevistar e o cara falar, tem que endurecer a lei, aí você fala, você vai colocar onde? Eu digo o seguinte, você pega um Fiat Uno, ele cabe quantas pessoas pra você andar? 5. 5 já é apertado. Mas... Tá, cabe 6? Não. Não, se apertar até dá. Não, cabe, quer ver? Vamos lá. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabe 9. Cabe 9. Cabe 9. 9 numa situação bem precária. Exato. Não, que o carro vai rebaixar, as pessoas vão suar. Cabe 10? Não, 10 já não cabe. É o que está acontecendo, gente. As pessoas que querem discutir política em WhatsApp, fazer vídeo, nunca entraram num presídio. Mas, Lordello, eu acho que ainda é uma contaminação, porque aquilo que é precário, de novo, tudo que o Estado tem por obrigação de fornecer à população quando ela é mal servida, o crime acontece. Sim. Como a gente falou, é saneamento, é escola, é a segurança. E dentro do presídio tem que ter a segurança. O agente penitenciário tem que ter segurança para trabalhar, tem que ter segurança de realmente a tranca bateu. Não tem comércio interno, não tem telefone celular. E você vai desmantelar tudo. E quando a pessoa vê que ela está na tranca de verdade, não é uma questão de estar um em cima do outro. É até pior. O cara sozinho é pior do que ele tá com 10 numa cela. Mas aí você tocou num ponto que é muito importante. Você soube que recentemente a mulher do bolo envenenado se matou na cadeia. Uhum. Né? Gente, vocês não sabem o que é uma cela solitária. É isso aí. É pior. Não. É pior, sabe por quê? Porque você vai ter voz na cabeça sem parar. Sem parar. Você com a cela cheia... E sem estímulo. É uma festa. Você troca ideia, a vida de um, a vida do outro. É celular rodando, é uma festa. Então, se você isola o preso perigoso, há um desestímulo, um enfraquecimento emocional enorme. Eu concordo. Então você tem que separar aquele cara que foi preso e não é faccionado, ele tem que ficar numa cadeia separada. Primeira vez, é como a gente falou, crime passional. Tipo assim, tudo bem, o crime passional, a gente fala, pô, é triste, tal. Mas o cara não é um bandido de carteirinha. Ele não saiu de manhã para fazer um crime, ou seja lá o que for. É a mesma coisa com ele acidente. É uma categoria de crime que ele tem que ter um tratamento. Você não pode permitir também que os presos que são faccionados fiquem juntos. Não pode. Porque senão eles estão ali trocando informação. Então, mas o faccionado, você pode até deixar ele numa cadeia mais... só que isolado. Isolado mesmo. Você entendeu? Aquela coisa de tranca que você vai ficar 23 horas trancado e 1 hora para tomar sol. Como é nos Estados Unidos. E na gaiola. E ainda que o cara entra, sai, o agente penitenciário tá ali, ninguém... vamos voltar, voltou. É como você falou, isso destrói a mente humana. Mais do que a superlotação. É o contrário. Agora, Lordello, eu acho que a gente tem que levantar isso, já que ninguém fala. Vamos levantar a partir desse podcast, porque esse é o caminho. A primeira medida... As outras medidas são importantes, mas elas não entram em prática. Porque tem que ter um processo. Porque tem que ter um processo. É isso aí. O processo... É a mesma coisa você ter uma casa noturna que cabe 100 pessoas.
O bombeiro foi lá e determinou que é 100. E você, meio dando uma de malandro, você põe 120, 130. Ou não, ou então vamos fazer analogia. Ou você investe em propaganda para botar mais gente na casa. Só que a casa não cabe. Mas não cabe. E outra coisa que o Ricardo falou, com uma consciência que eu acho importante, que é difícil ouvir isso, porque as pessoas, elas querem que você pegue o criminoso e coloque ele numa triturar o cara. O Ricardo acabou de falar aqui que você não pode jogar o cara aos leões para que ele vire um leão. É isso aí. Então, se o cara tem uma periculosidade menor, ele tem que ficar num lugar separado e ter um atendimento que tomara que ele saia de lá melhor. Esse sai. Agora, você jogar num caldeirão as pessoas... E vai jogando. Não, e vai jogando. Só que eles se organizaram dentro das péssimas cadeias. É isso aí. Se nós temos hoje 88 facções no Brasil, é porque os presídios são uma porcaria. O único sistema melhor é o de São Paulo. Se você entrar no SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, tem uma infinidade, os presídios são bons. Agora, no resto do Brasil, é um lixo. Pega no Rio de Janeiro, é de doer. É um ambiente favorável ao faccionado. Então, tem que começar... construir presídio. Boa. Isso em 2 anos você consegue ocupar. Concordo. Em 2 anos você põe e lá, aí você cara. vai preparando a polícia, você vai preparando a parte legislativa. Inaugurou o presídio, bandido na cadeia. É isso aí. E aí você prende, e aí você dá um choque de ordem. Opa! Estão prendendo. O negócio agora é sério, hein? E agora tá dando cadeia. E aí vem a parte processual. Não tem que ter saidinha. Eu acho que não tem que saidinha, não. Não tem que ter saidinha, não tem que ter visita íntima, não tem porra nenhuma. Pena é penalidade. É pena. Você descumpriu a ordem social. E aí o cara fala, opa, peraí. Olha, isso é ruim. Um dos piores presídios do mundo é um país que é talvez um dos mais desenvolvidos do mundo, que é o Japão. O Japão... E chama a ordem lá dentro. O Japão, absurda. O preso, ele é considerado um cidadão de segunda linha. Ele é segunda linha. Ele é colocado, sabe, num canto. Ele tem que... Quando ele entra na cadeia no Japão, ele recebe uma cartilha só com deveres. Ele não pode olhar para o rosto de um... Ele não tem dignidade lá para olhar para o rosto de um policial. Então lá é uma coisa muito séria lá, porque eles acham que, como o Ricardo disse, tem que ter uma penalidade. É um país que tem uma rigidez muito grande. Tá? E a gente verifica, a nossa lei é muito interessante, analisando a Constituição brasileira. Imagina você, Ricardo, quando você vai num colégio particular, onde é caro, eles te apresentam primeiro os seus direitos ou os seus deveres? Os seus deveres. Seus deveres. O que você vai ter que fazer. Você, quando entra num grande colégio, caro, que se você pisar na bola eles te mandam embora porque tem uma fila de gente para entrar, você tem uma série de deveres. Tem um colégio aqui perto, por sinal, que eu fui conhecer, é uma rigorosidade com tudo. Uma menina não pode ir maquiada, tem que estar com o cabelo preso, é uma série de coisas, tá? Só que, na nossa Constituição brasileira de 1988, eu fiz uma pesquisa. Você encontra na Constituição cerca de 80 e poucas palavras que é direitos. E você encontra 7 vezes a palavra deveres. Veja bem, pergunta que eu deixo aqui para o seu internauta. Na vida, quando você entra numa empresa, eles te apresentam primeiro os seus direitos ou os seus deveres? Deveres. Primeiro você tem que saber o horário que você vai entrar, o que você vai fazer, que você vai as cumprir, metas, e tem os aí. Direitos. Lógico. Só que eu vejo... Mas primeiro cumpra os deveres. Mas você entendeu? Mas a própria Constituição, ela só fala em direitos. Direitos, tudo bem. Mas e os deveres? E os deveres? O motorista tem o direito de negar o bafômetro. Isso é... você não precisa soprar. Você não precisa colaborar com a polícia. É um direito que você tem. Você pode mentir. Tá, mas e os deveres? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.